tudo bem? Olha, estamos de volta aqui, né, para mais uma aula esta semana, tá bom? Só que hoje nós teremos aula de história, tá certo? Com base no livro, tá? Então, o que que eu sugiro para vocês, tá? Que vocês peguem os seus livros de história, tá bom? Para que a gente possa acompanhar a nossa aula de hoje, tá? Nossa primeira aula de história, né? Desse ano letivo de 2021, tá bom? Só que antes de começar, tá certo? Eu vou fazer a chamada de vocês. Aí você fica atento aí pro seu nome, beleza? Tá bom? Então, olha só. Adler Rodrigues, Agatha Lana, Ana Luísa Gomes, Ana Sofia, Arthur Chaves de Souza, Benício da Silva, Cauã Moraes, Jenny Cristiana, Enzo Fernandes, Enzo Gabriel, Fernando Gabriel, Gilberto de Jesus, Ian Henderson, Ingrid Beatriz, Jennifer Caroline, Cassiano Gomes da Silva, Letícia Gomes, Maria Eduarda, Madison Davi, Maílson Raimundo, Manuela Leone, Maria de Nazaré, Oliver Barbosa, Paula Letícia, Samiele Oliveira, Sara Lohane, Thalisson Leone, Tassiane Vasconcelos e William César, tá? Então a todos esses alunos aí, minha gente, olha, um grande bom dia, tá certo? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de história de hoje, tá bom? Então olha só, antes de começar, deixa eu falar uma coisinha para vocês, viu? Eu gostaria de agradecer profundamente, tá, pelo empenho de vocês, tá certo? Eu tenho observado, acompanhado, né, as fotos que os pais estão me mandando de vocês, né, fazendo as atividades. E isso realmente é muito bom, tá? Então, olha, parabéns aí pelo esforço de vocês, tá bom? E olha o que vai acontecer. Daqui a pouquinho, no dia 20 desse mês de abril, tá? Os pais de vocês vão devolver esse caderno de apoio que vocês estão fazendo, os exercícios, né? Eles vão me levar lá na escola, ok? Para que eu possa corrigir esse material. Vocês sabiam que o resultado desse empenho de vocês vai ser uma nota? Eu vou corrigir, vou dar uma nota para vocês, tá? E ainda nesse período agora, de abril até junho, vocês farão duas provas comigo, tá certo? São duas avaliações, tá? A gente vai ter a primeira avaliação e vai ter depois a segunda avaliação, tá bom? Aí de agosto até o mês de dezembro, nós vamos ter mais duas avaliações também, tá certo? Então vocês vão ser aprovados no final do ano, tá certo? Com essas quatro provinhas. Mas a gente precisa fazer primeiro o caderno de reforço, o caderno de apoio, tá? E depois a gente pega, tá? E devolve para o professor corrigir esse material, tá bom? Então olha só, sejam muito bem-vindos mais uma vez e parabéns mesmo, tá? Pelo esforço de vocês, tá certo? Eu vou pegar aquelas fotinhos lá do zap que vocês estão mandando, tá? Aí eu vou colocar, vou organizar depois, tá? E vou devolver para vocês, para que vocês possam ter um registro desse material que vocês estão fazendo, né? E outra coisa, um registro das imagens, das fotos, né? Que provam que vocês estão realmente fazendo as atividades em casa, tá bom? Então, muito obrigado aí pelo apoio. Eu desejo, tá? Incentivo vocês que continuem, tá certo? Que continuem fazendo a mesma coisa, que continuem tirando um tempinho toda semana para assistir os vídeos do professor Rosenildo, tá bom? E outra coisa, e para fazer os deveres da escola, beleza? Tá bom? Quando a gente precisar ir para o livro lá, né, para você fazer mais deveres, né, ou ampliar os deveres, né, aí eu aviso vocês, tá certo? Então vamos lá, seja muito bem-vindo e parabéns aí pelo seu esforço, tá bom? Bom, o seguinte, para começar, a gente vai pegar o livro de história, tá certo? Eu já estou com o meu aqui em mãos, tá? E eu vou pedir para vocês fazerem isso, olha, porque a partir de hoje, tá, minha gente? Os vídeos serão assistidos pelo YouTube mesmo, tá? Até porque pelo Zap os vídeos estão sendo muito curtos e nós não estamos conseguindo, né? Pelo menos eu, né? Não estou conseguindo conversar direito com vocês. Através do YouTube o vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, né? Mas a gente vai poder se ver melhor, né? E conversar melhor, tá bom? Ok? Então olha só, vamos pegar aqui o nosso livro de história, tá? Certo? Como vocês estão vendo, né? E vamos abrir na página de número 8, tá? Que aqui a gente vai fazer só uma pequena revisãozinha, né? Dessa página que a gente vai ter, na verdade, a gente vai fazer assim, né? Ter uma visão melhor do que nós vamos ver hoje, tá bom? Mas para termos essa visão melhor do que a gente vai ver hoje na aula de história, a gente precisa começar aqui na página 8, tá? Para que a gente possa ampliar um pouquinho, né? A nossa visão a respeito deste conteúdo, beleza? Então, olha só, vamos lá. Todo mundo achou aí? Se você ainda não achou, você dá uma pausa no vídeo, tá? Para poder continuar, tá bom? Então, olha só, vamos lá. O assunto que nós iremos tratar hoje, inclusive, ele está no caderno de apoio de vocês, né? É sobre a humanidade tem história, tá? Esse é o tema, né? A humanidade tem história.
e nós iremos falar sobre fontes históricas, ok? Bom, eu acho que você lembra o que significa a palavra humanidade, né? Então, olha só, humanidade vem da palavra humano, ou seja, né, pessoas, tá? Então, quando ela fala de humanidade, tá certo? Ela está se referindo a pessoas no geral. Mas pense comigo uma coisa, ó. Você tem uma mãe e tem um pai, não é isso? Mas os seus pais também têm um pai e têm uma mãe. E os pais dos seus pais também tiveram pais e mães. Então veja que é uma sequência muito grande de famílias desde há muito tempo atrás, ok? Por conta disso, hoje o mundo está cheio de pessoas, né? Muitas morreram, perderam a vida, tá certo? Desde muitos anos atrás, né? Vão ficando idosos ou adoecem até morrem, né? Mas olha que interessante, hoje o mundo está cheio de pessoas, tá? E uma coisa interessante é o seguinte, é que a palavra humanidade se refere exatamente a isso, tá? A pessoas no geral, sejam elas, tá? As que vivem hoje, como nós aqui, né? As que viveram no passado, que já morreram também, tá? Agora veja uma coisa importante. O livro fala que a humanidade tem história. E sabe o que é história? É tudo aquilo que a pessoa faz no dia a dia, tá bom? Tudo que você realiza no dia a dia vira uma história, sabia disso? Inclusive as fotinhos que vocês estão me mandando, os exercícios que vocês estão fazendo, isso virou história. Porque na verdade foi registrado pelo professor, viu? Tudo aquilo que vocês fizeram, tá bom? E lembrando que aquelas imagens que vocês me mandam, né, fotos ou até vídeo, prova que vocês estão realmente registrando o material de vocês, ok? Então isso realmente, ó, tá vendo? Já virou uma história, ok? Agora olha só, vou fazer o seguinte com vocês, tá? A gente vai dar uma lida nesse quadro amarelo para poder depois começar o conteúdo, tá bom? Então olha só, o quadro amarelo da página 8 ele diz assim, olha, tá? Para conhecermos informações sobre o passado, podemos pesquisar documentos e objetos pessoais, analisar construções e monumentos antigos, além de conversar com pessoas mais velhas. Então, olha só, no nosso meio nós temos, ó, bebês, ok, que nasceram, né, que tem pouco tempo de vida. Nós temos crianças um pouquinho mais adultas, né? Nós temos criancinhas aí, por exemplo, não vou dizer, na verdade eu vou até corrigir aqui, em vez de adulta, né, crianças mais velhas, né? Então nós temos aí, por exemplo, crianças de 6 7 8 9 anos, né? Aí nós temos os nossos adolescentes, temos jovens, temos pessoas adultas, temos idosos e assim por diante. Então vejam que esse grupão de pessoas aí, tá? Realmente, né, forma o que nós chamamos de humanidade. Mas veja uma coisa importante aqui, ó. Você já parou para perguntar dos seus pais quem eram os seus avós? Ou se eles estão vivos, beleza. Mas se não vivem mais, já parou para perguntar quem eram eles? Ou talvez quem eram os seus bisavós? Ou quem eram os seus tataravós? Já perguntaram isso? Então vejam que, por que a gente está falando disso agora, tá? Porque assim, quando a gente precisa conhecer algo, né, das pessoas, né, alguma coisa, a história das pessoas, o que a gente faz, né? Geralmente a gente investiga, a gente procura saber, né? E as primeiras pessoas que a gente procura saber realmente, né? Aquelas primeiras que com quem a gente procura saber realmente algo, né? De outras sobre outras pessoas são os nossos pais, tá? Então a gente geralmente procura eles, né? Para perguntar quem eram os nossos avós, né? Bisavós, tataravós, né? E assim por diante. Às vezes a gente pergunta onde nasceu, né? Da onde ele veio, tá certo? O que eles faziam lá onde eles moravam, né? E assim por diante, né? Então veja que nós temos aqui, ó, várias informações que nós coletamos. Esse quadro amarelo mostra que a gente pesquisa documentos e objetos pessoais, tá? A gente analisa construções, analisa monumentos, né? Enfim, a gente faz tudo isso para poder conhecer um pouco da história das pessoas. Vocês sabiam que às vezes a gente faz outra coisa que é muito comum também acontecer, né? É as pessoas procurarem fotografias, tá? Ou objetos pessoais de pessoas que já morreram, né? Ou até de pessoas idosas, porque assim, através desse material, elas vão conhecendo um pouco, né, da vida daqueles que viveram aqui, tá certo? Que passaram por aqui, né, que já morreram, ok? Então elas conseguem conhecer um pouquinho mais da vida dessas pessoas, ok? Então olha só, esse texto da página 8 deixa muito bem claro para a gente o seguinte, tá? Que se nós quisermos conhecer um pouco mais sobre a vida das pessoas, a gente precisa investigar. E significa que nós precisamos pesquisar sobre o assunto, beleza? Ok?
Agora vamos fazer o seguinte. Nessa página aí, tá? Tanto na 8 quanto na 9, você vê aí, por exemplo, uma foto, né, bem bonita, tá? Onde nós temos um prédio enorme lá no fundo, tá certo? E aqui na frente, você observa, parece que uma construção aí, né? Ok? Alguma coisa que foi construída tal e que agora só tem aí, né, as ruínas, né? Bom, é o seguinte, no cantinho da página 9 você encontra aí uma legenda, tá bem aqui, ó, vou apontar para vocês, ó. Esta aqui, ó, esta legenda, tá? Esta legenda vem explicando o que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, tá bom? E olha só, isso que vocês estão vendo nada mais é do que uma fonte histórica, sabiam disso? Então, fonte histórica, tá? São, na verdade, né, lugares, são objetos, tá certo? É tudo aquilo que pode nos dar informações a respeito, tá, de alguém ou de pessoas, tá certo, que já morreram e assim por diante, tá? Então, olha só, eu vou ler para vocês a legenda que diz assim, olha: Sítio arqueológico Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro, construído no século XIX para o desembarque e comércio de pessoas escravizadas, tá? Então veja que isso aqui, ó, era uma construção, né? Era uma construção muito antiga que remete aqui ao século XIX, tá bom? Por volta de 1801 e alguma coisa, né? Então veja que é o seguinte, ó, nesse período aqui eles construíram, fizeram essa construção, né? Inclusive a legenda mostra aqui, ó, que era uma construção onde desembarcava, né, pessoas que eram comercializadas, né? E quem eram eles, né? Eram os negros escravizados, tá? Então veja que o que sobrou foi isso aqui, olha, depois de algum tempo, né, de alguns anos, né, isso aqui acabou sendo destruído, tá? E o que sobrou, na verdade, olha, foram essas ruínas que vocês estão vendo aí na página de número 8, né? Nas páginas 8 e 9, tá bom? Do livro, tá certo? Então fique claro, tá? Que isso aqui é uma fonte histórica, tá? Tanto que não é, as pessoas não podem entrar aqui, tá? Elas não podem entrar nessa região aqui, né? E ficar andando, passeando, não pode, tá? Vocês percebem que tem um murinho aqui ao redor, olha. E esse muro que foi feito aqui ao redor, tá? É de proteção, tá? É para que as pessoas não invadam, né? E fiquem andando por ali e essas ruínas aqui acabem se perdendo, se desfazendo e assim por diante, tá bom? Muito bem, então olha só. Vamos agora pegar, aproveitar a oportunidade e ir lá para a página 10. Agora a gente vai começar o estudo. E a dinâmica vai ser o seguinte, tá? Vai ser a seguinte. A gente vai lendo os parágrafos e fichando ou marcando aquilo que é mais importante, tá bom? Você já aprendeu que parágrafo, tá? A gente fez isso na primeira aula de língua portuguesa, não foi? Que parágrafos são trechos de leitura, tá? Eles têm um espaçozinho no começo e tem um espaço também de um para o outro, tá bom? Eu vou sinalizar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um parágrafo, ok? Aí depois nós vamos aqui para o segundo, que é esse bem aqui, ó. Certo? Então esse aqui é o primeiro, ó. Esse aqui vai ser o segundo parágrafo, terceiro parágrafo e assim por diante. Certo? Só para que vocês lembrem, tá? Então olha só. Primeiro vamos falar de história, tá bom? Da importância dessa disciplina, tá? Então vamos começar a leitura do primeiro parágrafo que trata desse assunto, certo? Então vamos lá. Leiam comigo aí, que diz assim, olha. A história é construída pelas ações que o ser humano pratica em diferentes lugares ao longo do tempo. Por isso, a história continua sendo, ok, feita a cada dia e todos nós participamos de sua construção. Então veja que eu estou falando aqui basicamente, né, de história. E o que é história? História se refere a tudo aquilo que você faz todos os dias, tá bom? Por exemplo, o que você faz ao acordar, o que você faz durante a manhã, o que você faz durante a tarde, a noite, tá? Isso vira história. E é lógico que não dá para escrever tudo que a gente faz durante o dia, né? Se desse, não caberiam nos cadernos, né? Não caberiam vamos imaginar, nos livros, né? Porque seria muita coisa para contar. A gente tem muita coisa para contar, né? Então, olha só. Vamos marcar o seguinte aí. Pega a primeira linha, por favor, do parágrafo, tá? E vamos marcar o que é história, tá? Então, olha só. A história é construída pelas ações que o ser humano pratica em diferentes lugares ao longo do tempo, ok? Então, você marca tudo isso aí que eu ditei para você, tá? Ok? Na mesma linha, você marca aí, ó. A história continua sendo feita a cada dia e todos nós participamos de sua construção. Você viu? É aquilo que eu